This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Este episódio é especial porque ele é um meta-episódio homenageando aí o metaverso. Nós faremos um episódio autorreferenciado. Nós falaremos sobre o Growthaholics e um movimento importante que a gente está fazendo aqui em termos de conteúdo e também queremos saber a sua opinião. No final eu vou pedir o que você acha desse movimento que a gente está fazendo aqui e quero engajar você nessa discussão. Para a gente conversar sobre esse tema, eu tenho aqui Philip Collins, da Future Dojo. Tudo bem, Philip Collins? Tudo bem, Pedro? Oi, Matheus. Oi, ouvinte. Saudades de você. É um prazer estar aqui e eu, como enviador da Growthaholics número 00001, tenho um orgulho inenarrável de participar deste episódio. Perfeito. E temos aqui o meu amigo Matheus Riga, o nosso estrategista aqui de conteúdo da ACE. Bem-vindo aí, inaugurando o Growthaholics, primeira participação dele, embora você já tenha tido contato com o Riga em vários conteúdos que a gente produziu. Tudo bem, Riga? Tudo certo, Pedro. Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para discutir bastante aí sobre Growthaholics, sobre conteúdo. Vamos aprofundar bastante aí nessa estratégia aí de criação de valor e também de uma estratégia de marketing. Vamos falar bastante sobre isso. Boa. Então, já vou explicar a novidade aqui para os nossos ouvintes para a gente começar esse debate. Então, o Growthaholics, para quem não conhece, o Growthaholics, que depois a gente dá uma recuperada na história dele, não vou dar o spoiler da história, achei legal de recuperar, mas o Growthaholics, hoje a gente tem o newsletter, a gente tem o nosso podcast e a gente tem também diversos conteúdos que a gente posta no nosso blog. E o que a gente descobriu nesses anos todos aí, o Growthaholics como newsletter já tem alguns anos, né? Acho que talvez tenha sido a primeira ferramenta de marketing estruturada da ACE, certo, Felipe Collins? Eu tenho aqui, como era do meu mandato, começamos em 2016, lá para abril de 2016, salvo engano, e se tornou a nossa primeira ferramenta de comunicação, quando a ACE ainda nem era ACE, assim que a gente virou a marca da antiga Aceleratec para ACE lá nos idos de 2016, a gente começou a conversar com empreendedores e inovadores mais próximos por meio da newsletter, por meio do Growthaholics. Olha aí, hoje a gente já tem mais de 40 mil assinantes do Growthaholics e o que a gente resolveu fazer? Não sei se você se recorda, se você é um ouvinte assíduo do nosso podcast, a gente teve um episódio 86. A Babi surgiu, ela surge, né, ela desce aqui na Terra e volta para as nuvens. É o episódio 86, a gente conversou, foi eu, o Felipe e acho que foi o H. Né? O H, Gabriel, sim. Gabriel, a gente discutiu sobre essas estratégias que a gente estava vendo no mercado, das empresas, né, como Magalu, como o grupo SBF, né, a gente viu aí a HubSpot, a gente falou de várias aquisições dessas empresas de conteúdo. E a gente falou muito do caso da Andreessen Horowitz, né, a A16Z, que é um fundo do Vale do Silício que mudou bastante o jogo de VC. Se a gente está vendo rodadas gigantes hoje, muito se deve à atuação da Andreessen Horowitz no mercado. E eles criaram um portal recentemente de conteúdo, como é que chama? Future, né? Como é que é o nome do portal da... Sim, é onde eu lembro do logo, um logo azul. Boa. Você vê que a gente fez um research profundo para esse episódio. É Future mesmo. É Future. Future, tá bom. Então, esse é o portal que eles lançaram. A gente começou a pensar, né? Eu vou deixar depois o Riga e o Felipe falarem um pouco sobre isso. A gente começou a pensar sobre o mercado, a gente começou a enxergar, enquanto que a mídia geralmente cobre esse nosso universo, esse recorte de inovação e esse nosso recorte de empreendedorismo, startups, de uma maneira
digamos assim, ela basicamente fala, a empresa tal foi adquirida, a empresa tal recebeu uma rodada, e a gente não fala o que está por trás disso. A gente sempre usou como filosofia no nosso conteúdo falar sobre o que está por trás dessas estratégias. Então, o que resolvemos fazer? A gente resolveu tornar a plataforma Growthaholics uma plataforma independente, uma plataforma com vida própria de conteúdo, com esse propósito de atingir os empreendedores, os profissionais de inovação e todo mundo que está inserido neste universo que a gente está, que é a nossa bolha. A gente quer trazer mais gente para a nossa bolha. E aí eu começo aqui, Felipe, me conta um pouquinho sobre os primórdios do Growthaholics, como é que foi essa estratégia, por que a gente lançou o newsletter, e aí eu vou pedir para o Riga depois falar um pouco como é que ele está hoje. Legal, então lá atrás, quando o Felipe Collins era a equipe de marketing da ACE, éramos em 7, lembro de 2016, a gente estava ainda bem nos primórdios até de redes sociais, da maneira como a gente vê hoje, né? A gente não tinha muita ferramenta estruturada para se comunicar com os empreendedores, mandava e-mail na época de batch de aceleração entrando e fechando, tinha alguma presença já Facebook e outras redes sociais, mas não tinha nada de conteúdo direcionado para tal. E estavam nascendo também lá nos Estados Unidos newsletters como The Hustle e algumas outras que já tinham algum tipo de engajamento. E a gente já tinha uma base grande na época, acho que eram 10, 12 mil e-mails de empreendedores que se inscreveram para batches anteriores de aceleração e topavam receber, essa é uma coisa importante, topavam receber conteúdo da ACE. Já tinha o opt-in desde então. E aí, um belo dia, quando a gente anunciou que a gente ia mudar de marca de Aceleratech para ACE, a gente precisava criar uma plataforma de marketing em cima, o mínimo, né? E colocamos a primeira newsletter no ar para falar de conteúdo. Não tinha quase nada nosso naquela newsletter. Eu lembro que eu coloquei um GIF do Leonardo DiCaprio levantando uma taça de, acho que é gin, aquele filme que ele faz do Lobo de Wall Street, e eu gostei muito porque eu gostava de GIFs, ainda gosto, sou um expert em GIFs. Eu gostava de colocar GIFs nas newsletters, mas a ideia era criar debate. Então a Growthaholics lá atrás, ela tinha 3 notícias comentadas, e aí a gente fazia uma reflexão e uma troca com os empreendedores e com quem recebia, e aí mais algumas 4 ou 5 curtinhas, e entre as curtinhas tinha um pouco de coisa nossa também no meio. E uma das coisas que eu acho que a gente fez mais certo foi, embora com a ajuda de certos Felipe Collins, Pedro entrava e tinha a reflexão dele junto, e o reply to é direto para o e-mail do Pedro até hoje, diga-se de passagem. Então, sempre que vinha resposta de empreendedor, resposta de gente, gostei, não gostei, esse GIF fica ruim de ler no celular, esse GIF fica bom, isso aqui, esse tema devia falar mais disso, esse tema devia falar menos. E a gente também começou a ver, por exemplo, títulos que tinham emoji, tinham uma abertura bem mais alta no celular, e isso aumentava nossa taxa de abertura. Então, a gente começou testando algumas coisas. No começo era uma newsletter quinzenal, e depois se tornou semanal, porque a gente recebia vários feedbacks. Nossa, escrevam mais, etc. e tal. E se tornou uma newsletter semanal e ganhou novas funções à medida que o negócio foi crescendo e a estratégia de conteúdo também foi crescendo dentro da ACE. Hoje a gente tem uma estratégia de conteúdo bem mais sólida e consolidada. E aí, Riga, depois a gente criou, né? Hoje a gente ainda, né, usa essa proposta de valor de trazer um recorte das notícias. A gente está agora cada vez mais opinativo, né, mostrando o que isso significa na prática para as pessoas. E a gente também tem o podcast. O podcast já está fazendo aí, esse ano vai fazer 2 anos, né, que a gente lançou o podcast. Então comenta um pouquinho, para quem não conhece, como é que são os bastidores, como é que a gente prepara o newsletter, como é que a gente prepara o podcast, para quem está ouvindo aí, que acho que é legal para o pessoal conhecer. Vamos lá. É bem legal conhecer um pouco da história e ver que alguns dos traços principais aí da essência, da identidade do Growthaholics permanece. Essa questão da análise, de estar sempre trazendo um conteúdo profundo, com um recorte específico para o empreendedor, para a pessoa
que é entusiasta da inovação, está ainda muito presente, ainda permanece, a gente ainda faz isso e, bom, é bem legal ver que muita coisa permanece ainda. E falando especificamente dos bastidores, hoje a gente tem, como o Collins falou, né, a gente tem uma estratégia de conteúdo robusta, assim, tem bastante plataformas aí, bastante mídias que a gente utiliza nessa nossa estratégia, né? A gente tem o podcast, que é uma mídia em áudio, que é para justamente interagir de uma maneira mais íntima, mais próxima da nossa audiência, ter esse contato um pouco mais direto ali no ouvido da pessoa, né? Então, no carro, seja ela fazendo alguma tarefa doméstica, então a gente está sempre ali conectado ali com a pessoa por áudio, juntamente com o podcast Growthaholics. Temos a newsletter que ainda permanece, cresceu muito a base desde da época que o Collins começou, e isso é muito legal porque a gente considera o texto como uma ferramenta para aprofundar em assuntos do noticiário e da semana dentro do ecossistema de inovação global e nacional. Então, tem muito isso, assim, né, de usar o texto para aprofundar nesses assuntos e trazer recortes únicos e diferenciados ali com análise, com opinião da ACE sobre esses assuntos. E também temos o site, né, o blog, com muito conteúdo. Lá talvez esteja a maior parte do conteúdo profundo sobre criação de negócios, sobre desenvolvimento de negócios, sobre venture capital, sobre tudo que você puder imaginar do universo aí do empreendedorismo, está lá, está documentado. Se você passar horas ali, você vai aprender muita coisa e vai conseguir colocar pelo menos algo em prática no seu próprio negócio. Então, a gente tem toda essa estrutura e a gente quer levar isso para o próximo nível aí durante os próximos anos. Eu acho que vale complementar o Rig aqui, que a gente, em algum momento lá atrás, chegou a ter newsletters específicas para investidores ou para corporações sobre inovação, e viu que, na verdade, o foco maior num canal único e uma marca forte disso valia mais a pena. Então, a gente também ampliou o espectro de atuação da Growthaholics para envolver também bastante inovação e bastante conteúdo relacionado a investimento, especialmente em tecnologia, que é o nosso forte. E, Felipe, tem um outro elemento do Growthaholics que agora a gente vai integrar, né, nessa plataforma, que você também participou da origem, que é a nossa plataforma Growthaholics for Startups. Então, fala pra gente o que é essa plataforma, como é que surgiu isso, e eu sei que você também... Você é o cara que está na origem de todas as nossas plataformas de conteúdo, né, Felipe? É isso que eu descobri agora. Exatamente. Acho que eu sou o cara que mais começa coisas e depois entrega pra gente melhor tocar aqui dentro da ACE. Growthaholics for Startups, a gente tinha uma provocação, salvo engano, em 2018 para 2019, que era como é que a gente escala o apoio a startups. Então, tem muita startup que a gente, no nosso veículo de investimento, entra e investe, e aí apoia hands-on ativamente, e tem muitas que a gente tem contato, que a gente gosta do empreendedor, mas por modelo, estágio, tipo de negócio, etc., não fazem sentido para a nossa tese de investimento. Só que a gente não quer deixar essas pessoas na mão também. E aí a gente surgiu com o desafio de como que a gente escala o que era antes a aceleração de startups e dá ela de graça a parte de conteúdo, de método e de conexões, que também faz parte de troca de conteúdo, para o empreendedor de uma maneira digital. E dessa provocação nasceu a Growthaholics for Startups, que tem desde uma parte até educacional forte, com conteúdo high-end, no sentido de ensinar os meandros da coisa e trazer e trocar, acesso a mentores. Vídeos com este que vos fala, né, Felipe Collins? Exato. Então, comecei a minha carreira de gravar vídeos de educação, provavelmente com Growthaholics for Startups. Nesse interim também vieram fórum, que é geração de conteúdo por parte do usuário, o que a gente chama User Generated Content, e tem ainda um algoritmo que recomendava para nós internamente, aqui eu estou abrindo os bastidores da bola aqui, investimento, aporte ou conexão para as empresas. Então, eles preenchiam um assessment dos empreendedores, e aí surgiu para nós essa recomendação, ele ainda existe, só que a gente democratizou ainda mais esse acesso, porque você não depende de um score ou de uma aprovação para ter esse conteúdo de graça. Então, existe lá no app.startups.com.br, ainda está lá o Growthaholics for Startups, que tem também agora conteúdos de parceiros, conteúdos síncronos, encontros, enfim.
se tornou, per se, uma plataforma de conteúdo voltado para startups e para empreendedores. Eu acho que a gente aprendeu muito nesse tempo e o que a gente vai fazer agora, a gente vai migrar toda a plataforma para dentro do portal. Não é um projeto para esse ano, vai ser no primeiro trimestre do ano que vem, mas a gente já está lançando o nosso novo site, né, o nosso novo portal aí do Growthaholics, onde integra todos os podcasts e tudo mais. Para dar alguns spoilers aí, né, Riga, do futuro, do que nos espera além da plataforma, a gente está falando também de pensar em outros podcasts e os reportes. Isso aí, ó. E os reportes que a gente também lança. Comenta um pouco dos reportes aí, que acho que é uma parte importante da nossa estratégia de conteúdo também, né, Riga? Com certeza. Os reports são o creme de la creme do nosso conteúdo. A gente está sempre trazendo análises muito aprofundadas, com muita pesquisa sobre algum aspecto do mercado, sobre algum setor específico. Recentemente, a gente teve 2 reports que foram bem recebidos aí, né? Que foi o ACE Innovation Survey, que é o nosso principal, é o nosso carro-chefe, que avalia o estado da inovação, como as empresas estão integrando a inovação nos seus processos e na sua estrutura interna. E também tivemos o Growth Insights de varejo, que também foi mais profunda das tendências que rolaram aí dentro desse setor que foi bem atingido pela pandemia, né? Então, a gente sempre analisa de uma maneira bem profunda, trazendo tendências, trazendo questões que estão em voga e que estão sempre na mente dos empreendedores e tentando entender e posicionar as empresas como elas podem pegar alguns ensinamentos, alguns aprendizados para adaptar para a própria realidade. E eu acho que isso é a grande força do conteúdo, né? É de você conseguir identificar um pouco do que a audiência está querendo, do que ela está precisando naquele momento e oferecer aquela questão de bandeja para a pessoa antes mesmo dela pensar que ela está precisando naquilo. Então, os reports servem muito nesse sentido, né? A gente está oferecendo um conteúdo, a gente está oferecendo uma informação muito relevante antes mesmo do cliente ou da nossa audiência perceber que estava precisando daquela informação. E aí, quando ele lê, ele se depara com aquilo e fala, putz, cria um vínculo, né? Cria uma identidade com a ACE, então é bem legal isso, é uma aproximação meio que por vínculo emocional. E Felipe, o nome Growthaholics também é uma coisa legal da gente falar, né? Comenta um pouquinho como é que foi o processo do nome. É um processo de branding com 134 workshops e pesquisas de validação muito extensos e demorou 8 meses para ser criado esse nome. Mentira, a gente estava numa sala, jogou umas ideias pro alto, o que a gente era viciado em crescimento, o que a gente consegue construir com isso, jogou tudo numa lousa, o que tem, o que não tem, o que tem domínio disponível, o que não tem, e desse brainstorm zero estruturado e zero teorias clássicas de criação de marca, surgimos com o Growthaholics, porque uma coisa que a gente tinha, desde os valores da ACE até como proposta de valor nossa mesmo para mercado, era justamente esse vício em crescimento. Então, é daí que saiu o nome e, na verdade, a essência de toda a plataforma de comunicação que está crescendo agora, né? Então, acho que vai um pouco de como é que a gente cresce negócios, como é que a gente cresce carreiras, como é que a gente destrava, tem a ver também um pouco com o que a gente faz aqui na Future Doors, mas como é que a gente destrava esse crescimento nas organizações. Eu acho que o Growthaholics é um nome que tem muito significado, né? Que a gente consegue se conectar muito facilmente. Claro que é um nome em inglês, né? E algumas pessoas têm dificuldade, mas é um nome que traz junto muita coisa que a gente acredita, ele é muito verdadeiro, né? Com tudo que a gente criou. E eu queria agora, só para a gente dar uma palhinha sobre os porquês disso, né? Então eu vou começar aqui com o Riga. Riga, explica, e o Felipe complementa, se você quiser, qual a razão de negócio por trás disso, né? Vamos dissecar um pouco, e a gente tem um monte de empreendedora nos ouvindo aqui. Explica a lógica por trás disso para quem está nos ouvindo. Bom, de uma maneira bem básica, e que eu acho que a gente pode trazer aqui para as pessoas, do porquê investir em conteúdo e porquê, né, conteúdo influencia muito no negócio, é justamente de que existe uma pesquisa da KPMG que 80% das pessoas preferem comprar de marcas que elas seguem
e que elas estão ali sempre em contato, né, que estão alinhadas com os valores delas, né? Então, se você segue alguma marca nas redes sociais ou em algum lugar, muito provavelmente alinha com seus valores, com a sua cultura, com o que você acredita. Então, é muito mais fácil você conseguir vender algo à medida que você investe em marketing de conteúdo. Então, por mais que você esteja oferecendo informação, seja o que for, você está sempre também tendo um motivo de negócio por trás, que é justamente criar esse vínculo emocional, criar comunidades também em torno de produtos e serviços, e isso vai agregando todo um valor para uma cadeia toda de uma empresa. Acho que o ponto principal para investir em marketing de conteúdo é justamente a conversão. Você consegue converter muito mais criando conteúdo relevante para a sua audiência. Se eu puder contribuir, tem uma questão de mercado que também vale a pena citar. Então, a gente está falando que o custo de aquisição de clientes no mercado digital tem crescido brutalmente. Mais e mais e mais marcas estão entrando para competir no mercado digital. Isso a gente está falando desde as Digital Native Brands, as DNVBs, até tem um estudo do eMarketer aqui que fala que 40% de todo o dinheiro que é investido em Venture Capital, as startups acabam dando para mídia digital. Google, Facebook, Amazon e outros outlets de mídia digital. E com muito mais gente, muito mais dinheiro sendo injetado nesse mercado, naturalmente você tem mais competição de oferta. E aí, com mais competição de oferta, o seu preço por clique sobe muito. Então, a gente está falando aqui, dados aqui do Mind Heroes, o custo por clique, eu estou olhando aqui o número no detalhe, tá? O custo por clique de um anúncio no Facebook em 2014 era 19 centavos. Em 2018 era $1,71. Hoje está quase 10 vezes isso de novo. Então a gente tem aqui um crescimento grande da busca por mídia digital. Então aqui, para ser um pouco mais exato, CPM, custo por 1.000 visualizações do Facebook, $11. Só em 2021, a gente teve 89% de alta nesse custo em relação ao ano anterior. Ano pandêmico, você não tem como anunciar em outras mídias, é um comportamento que não muda, porque depois você vai continuar com bastante mídia digital. Então, o número de anunciantes está crescendo e o custo do anúncio também. Google e YouTube aumento de 108% na receita por parte de anunciantes. Se você for até pegar outros números de custo de aquisição de cliente, você vai ver que está crescendo brutalmente a competição. Então, assim, já que está todo mundo investindo em mídia digital, fica caro, fica proibitivo muitas vezes para você colocar seu dinheiro lá. Ele rende menos retorno. Você precisa encontrar outros canais. Se você precisa encontrar outros canais, conteúdo é um canal que demora para você construir a sua marca, demora para você ter relevância, demora para você encontrar ali o content consumer fit, ou alguma outra palavra que você pode inventar aqui, que é você ter de fato engajamento da tua audiência, mas quando você tem uma arma gigantesca na mão. É o caso que a gente viu e comentou no episódio 86 do Magalu comprando o Jovem Nerd. É o caso da mesma firma do eMarketer, a Insider Inc., comprando o Morning Brew, que é uma newsletter, valendo 8 dígitos, valendo $75 milhões comprou. A gente tem outros deals, tipo Stripe comprando como é que chama? Indie Hackers. Então a gente tem muitos indícios de empresas de software, empresas de tecnologia comprando media outlets para diminuir o custo de aquisição, quanto também um número grande de companhias se aventurando por conta própria no marketing digital. Seja por meio do Hacker News da Y Combinator, que é algo super simples, seja de maneiras bem complexas e bem completas, como tem um dos sites de conteúdo que eu mais gosto de ler de todos, que é o First Round Review, que quem faz é um fundo de investimentos americano e faz para gerar autoridade também. Então você tem vários lados da mesma moeda. É mais barato você ter consumidor, você consegue gerar autoridade, você consegue gerar conversa com esse seu consumidor mais vezes. Então tudo isso é indício positivo de uma estratégia de conteúdo. E em consonância com o episódio retrasado de social media, tem também a parte de você produzir conteúdo nas mídias sociais, também é um formato de conteúdo. Então você tem cabeleireiras que
Antes não eram ninguém notório a público, assim, de famoso, com 200, 300 mil seguidores dando dica de cabelo, que não tem agenda para cortar o cabelo até 2022. E agora a gente está aqui em outubro de 2021 e, por conta dessa estratégia de troca e de engajamento de conteúdo, ela conseguiu um CAC muito pequeno e alcançar um potencial de consumidoras muito maior. Então, eu acho que a virada para conteúdo como estratégia, ela vai acontecer inevitavelmente, e acho que a gente já está com o mercado um pouco mais maduro para tal. Então, a era do inbound, vou fazer um e-bookzinho e 3 e-mails só para falar que eu faço um e-book que ninguém vai ver, acho que ela já está um pouco mais cansada. O que a gente vê é conteúdo de qualidade saindo de companhias, em tese, com outros modelos de negócio. Então, enfim, acho que me alonguei um pouco, mas quis dar um panorama completo de indústria aqui. Eu acho que tem um outro elemento também, né, que hoje a construção de marcas, ela não se dá mais, a menos que você seja já parta de um patamar multimilionário, não parte mais de um investimento massivo em mídia, né? Se você pegar as marcas mais valiosas do mundo, assim, vai ter marcas que foram criadas há vários anos e tem esse paradigma ainda, né? Ela ainda tem o resquício, mas as marcas mais modernas, elas constroem a partir da experiência do cliente e tal, e tem um elemento importante que é o número de pontos de contato que eu tenho com os meus clientes, com os meus usuários ao longo do dia. Então, se você for pegar o Google, por exemplo, a gente está aqui falando em cima do Google Chrome, né? O pessoal usa Android, a gente busca quantas vezes ao dia no Google. Então, o número de touch points que a gente tem com aquela marca, ela vai aumentando e isso vai fazendo com que a gente fixe aquela marca. Facebook, idem. A mesma coisa, nas suas propriedades, né, no Instagram, Facebook, WhatsApp e tal, a gente também tem vários touch points. A Amazon, nos Estados Unidos, especialmente, também. Então, a Apple, idem. E aí a Apple usa isso também como estratégia, quando ela patrocina lá um filme e a mocinha, né, vai falar com o namorado ou né, no iPhone, ou abre aquele MacBook lá, e, né, nos filmes das comédias. Isso no Homem-Aranha, é verdade. Exatamente. Na comédia romântica é sempre uma arquiteta, um arquiteto, né, que tem uma profissão super criativa, anda com aqueles rolinhos, né, de coisa embaixo, e tiram Apple. E eu acho que é um pouco isso que a gente está falando aqui, né? Como que a ACE consegue participar mais da jornada desses empreendedores, sempre colocando o empreendedor no centro da equação, que é nosso público, é com quem a gente fala, seja empreendedor corporativo, intraempreendedor, seja empreendedores que estão construindo negócios que podem ou não ser startups, embora a gente fale majoritariamente com o público de startups, esse é um público que a gente gosta. Então, a ideia é a gente fazer mais parte da jornada dessas pessoas e também assumir um ponto importante aqui para esse, especialmente quando a gente fala de empreendedores, especialmente quando a gente fala de investimento, criação de negócios, é no início, né? Pegar pessoas no início da jornada também, mas não colocar, né? Se você quiser, eu quero saber como funciona a metodologia Lean. Não é aqui não é na ACE que necessariamente é a maior fonte, mas como contextualizar a metodologia Lean no mercado X, aí a gente consegue trazer contexto, trazer opinião e tudo mais, né? Irriga, né? Você que está produzindo conteúdo, você precisa interagir dentro da ACE, né? E a gente tem muito conhecimento dentro de casa, a gente tem muita gente que conhece muitos mercados, muitas metodologias. Como é que é o seu dia a dia, né? Só o pessoal ser uma mosquinha na sua vida de buscar referências dentro da ACE, construir conteúdo dentro da ACE? Pô, bem legal poder falar um pouco desse bastidor aí, porque, assim, a gente tem que entrar em contato com toda essa rede de pessoas incríveis e talentosas que a gente tem na ACE, que conhecem muito bem o mercado, que entendem muito bem dessas metodologias, que sabem como colocar a inovação. Então, bem legal poder entrar em contato com cada um e também poder abstrair e pegar um pouco desse conhecimento para levar para os conteúdos que a gente está produzindo sempre. Mas, por um outro lado também, a gente tem que olhar para o lado de fora também, entender um pouco a audiência de maneira geral, né? A gente tentar entender o que a audiência quer,
quais são os temas que mais importam para ela, em que tipo de formato, se é áudio, se é vídeo, se é blog, se é infográfico, texto, enfim, formato que as pessoas estão querendo consumir esse conteúdo, né? Então a gente tem que pensar não só em todo o conhecimento que a gente tem e também como em distribuí-lo para as pessoas, né? Então em quais canais a gente vai utilizar para ter uma assertividade maior, né, na absorção do conteúdo e também para gerar um pouco mais de engajamento e de vínculo com essas pessoas. E também temos que olhar o que está acontecendo no mundo, né? Ele tem que olhar para a audiência, tem que olhar para os acers, para essa estrutura aqui, mas também tem que estar olhando para o que está acontecendo no mundo. Quais são as tendências, o que está rolando no mercado, o que está vindo por aí em 2022. Enfim, a gente tem que estar sempre procurando pautas e tentando entender como que é esse mundo que a gente está vivendo, como que a inovação está se colocando dentro desse universo todo, como a tecnologia vai mudar isso. Se eu pudesse falar, e de alguma forma bem visual, a gente está trabalhando com um diagrama de Venn de 3 círculos, né? E está atuando bem no meio ali. A gente busca sempre atuar bem no meio, que um círculo seria toda a estrutura da Acer, né? Toda a expertise dos Acers, e também um outro círculo seria o mundo externo, o que está acontecendo, quais são as tendências, e um outro círculo seria justamente o que a audiência quer, o que ela está buscando. Então a gente está sempre procurando dar esse bullseye aí, dar uma bala no alvo e acertar bem no meio ali. Legal, eu acho que o pessoal se pergunta, mas agora a Ace vai virar uma plataforma de conteúdo, o Growthaholics vai virar uma plataforma de conteúdo, e eu vou conseguir, por exemplo, ser patrocinador, né, entrar, né, apoiando esse projeto, e a resposta é sim, mas, não é só assim, é sim, mas. Por que eu falo mas? Né? Porque o nosso objetivo não é trazer patrocinadores para o projeto. Nosso objetivo é trazer gente, né, empresas, marcas, que tenham fit com a nossa audiência. Ou seja, a ideia é a gente ter... Né, eu não quero, no meio do podcast, falar, não, a gente vai ter agora whey protein da não sei o que. Não é o tipo de conteúdo que a gente vai ter. Mas a gente quer falar com quem se relaciona com esse mundo e oferecer mais conteúdo, tornar o nosso conteúdo melhor com parceiros. A gente já tem alguns parceiros que já se comprometeram a apoiar o projeto, inclusive o próprio Felipe Collins aqui é um dos sponsors. Patrocinador orgulhoso, exato. Exatamente, a gente dentro da Ace, a gente tem várias BUs, a gente tem várias unidades, e elas também podem patrocinar o Growthaholics, e a Future Dojo, que é a nossa empresa de educação, vai ser uma das sponsors. Então, se vocês que estão nos ouvindo fazem parte de algum recorte que possa fazer sentido para o Growthaholics como conteúdo, e a gente tem uma forma muito legal de chegar até as pessoas, não deixe de entrar em contato com a gente para discutir. Não sei se vai fazer sentido, mas talvez faça sentido. Então, mande uma mensagem para podcast@goace.vc que a gente vai querer discutir com você essas possibilidades. Lembrando que não é um canal de mídia, mas uma forma da gente conseguir se relacionar ainda melhor com os nossos usuários, né, Felipe? Eu posso complementar aqui como patrocinador deste podcast da plataforma de conteúdo, e a Future Dojo é uma joint venture entre a Ace e a Exame, e também é uma plataforma de conteúdo gigantesca, tem audiência de 30, 50 milhões de usuários únicos por mês. E quando você está falando de investimento em conteúdo, você também precisa entender que tipo de conteúdo e que tipo de audiência, qual volume e conversa que você quer gerar. Então eu vejo a Exame tem matérias tanto noticiosas quanto matérias de conteúdo oferecido por companhias, quanto parcerias e assim por diante, mas é um tipo de estratégia. E a gente mesmo, dentro de colunas ou dentro de reportagens, tem retorno de investimento de venda de cursos, etc., mas é uma das conversas. E, por outro lado, tem o conteúdo não noticioso, talvez, apesar de atento a tendências um pouco mais frio e analítico, que é Growthaholics e assim por diante, que você vai para gerar conversa e para gerar thought leadership. Então, você vai de notícia e conteúdo imediato, tem desde aqueles
high frequency news que está em uma linha relacionada à bolsa de valores imediata por notificação para o seu celular, até coisas que você não é aquela coisa que você escaneia, você digere o conteúdo, você reflete sobre o conteúdo. E aí você tem algumas mídias, podcast é uma delas, você escuta no trânsito, você escuta em outros momentos, e vão te gerar outras conexões com a marca ou com o teu produto e assim por diante, e um anúncio certamente não teria, ou que outro tipo de conteúdo que você precisa ter mais rápido também não teria. Então, quando você está pensando em basear uma estratégia de conteúdo, desde inbound até se eu vou comprar uma companhia de conteúdo, se eu vou investir em conteúdo patrocinado, se eu vou criar dentro de casa uma máquina de fazer conteúdo, você precisa ponderar qual que é o teu objetivo e pode ser uma combinação dos três e você pode usar as 3 mídias a teu favor aqui. Perfeito. Eu acho que é um projeto muito interessante, muito particular para falar com um recorte muito específico e que a gente espera que gere valor considerável para quem continua consumindo esse conteúdo. A gente só vai expandir, só vai se tornar maior, só vai se tornar melhor e a gente vai continuar nesse caminho. A gente não tem pressa, nossa construção é de longo prazo, a gente vai estar aqui ainda durante muito tempo e todo esse projeto é pensando em a gente criar alguma coisa que seja perene. Então, já agradeço todo mundo que fez parte, que faz parte do Growthaholics e eu convido você que está nos ouvindo, se não conhece o nosso newsletter, assine o nosso newsletter. Se ainda não viu o nosso report, se ainda não viu o nosso conteúdo, veja os nossos reportes, a gente se esforça bastante. A gente, para empreendedores, entrem lá na plataforma, se cadastre, a gente vai notificar vocês de tudo que a gente está fazendo. Então, o importante é a gente conseguir gerar valor para esse público. Então, com isso, encerramos nosso episódio de hoje, um episódio um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas eu acho que a gente mostrou um pouquinho da cozinha. Caixa de engrenagens, exato. Eu acho legal, eu gosto desse tipo de conteúdo para as coisas que eu sou fã e assisto. Então, queria agradecer. Valeu, Riga. Obrigado pela tua participação aqui na frente das câmeras, né? Mas espero que seja a primeira de várias. Valeu. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui no Growthaholics e contando um pouco mais sobre os bastidores e do que a gente tem feito para ajudar os empreendedores aí no Brasil e no mundo. Enfim, muito obrigado mesmo, espero que seja a primeira mesmo de várias participações aí, valeu. E Felipe Collins, agora, além de participante assíduo deste podcast, também é um sponsor, né? Já é um patrocinador. Então, mais uma condecoração aqui, né, nesse espaço, nessa plataforma. Muito obrigado e até a próxima, Felipe Collins. Valeu, Pedro. Valeu, Matheus. Eu, depois da newsletter número 1, do nome do Pedro e agora como patrocinador do Growthaholics, também cumpri com o sonho da newsletter própria. Então, além da coluna na Exame, tem uma newsletter de inovação na Exame, parceria também com o Future Doors Exame Academy. E me aguarde também em podcast próprio, fazer uma competição por mais engajamento com esse podcast e cross engajamento com esse podcast, também via Growthaholics. Então, estamos aqui animadíssimos com o que está por vir, Pedro, Matheus e querido ouvinte. Muito legal. E tem toda uma equipe, né? Eu acho que queria agradecer toda a equipe que está por trás aqui do marketing da ACE, que é uma equipe que faz um trabalho tão competente, é tão guerreira, e mando um abraço para vocês todos que criam esse conteúdo maravilhoso, acessam aí muita gente e impactam o nosso Brasil. Eu vou dar um susto nesse pessoal. Cara, mantém esse tiririru, porque é muito característico. E se você gostou desse episódio e quer saber mais sobre conteúdo e estratégia de marketing, ouve o episódio 86, onde a gente fala sobre as vantagens de comprar empresas de conteúdo para o marketing de grandes negócios. E lembre-se, se o seu negócio se alinha com a nossa proposta, você pode nos patrocinar. Mande um e-mail para a equipe aqui em podcast@goace.vc. Vem marcar um café com a gente. Até o próximo episódio!
Oi, aqui é a Babi, eu sou a produtora do podcast e eu queria lembrar vocês que a plataforma é www.growthaholics.com.br e todas as nossas redes sociais são @portalgrowth. Então é @PORTALGROWTH. E o site é growthaholics.com.br. Growthaholics.